O inventário é um processo obrigatório que pode ser judicial ou extrajudicial. O seu objetivo é oficializar a transferência dos bens de uma pessoa que faleceu aos seus herdeiros. Além disso, lembramos que apenas após o fim do inventário ocorre a partilha dos bens da herança. É um assunto que realmente eu peço a sua atenção. Você já ouviu falar do inventário? Sabe como é que funciona? Nós estamos recebendo em nossos estúdios a advogada em direito de família, Ruth Chaves. Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo. Bem, antes de mais nada, doutora, quero agradecer a sua vinda, tá? Eu que agradeço. E lhe perguntar o seguinte: o que, na verdade, é o inventário e para que serve o inventário? O inventário é um processo que ele serve para regularizar o patrimônio. Quando a pessoa falece, ela tem um patrimônio e tem seus herdeiros e seus sucessores. Então, o inventário, ele serve, é o procedimento que vai regularizar o repasse desses bens aos sucessores da pessoa que faleceu. Eu te pergunto o seguinte: o que é um inventário patrimonial? O inventário patrimonial está relacionado ao patrimônio daquela pessoa. Às vezes ele tem empresa, tem bens de empresa, tem bens imóveis, tem contas, saldos bancários. Então, assim, o processo de inventário ele vai ser para fazer esse levantamento patrimonial e depois a disposição deles aos herdeiros. Eu lhe pergunto, como é que é feita essa divisão, hein? No processo de inventário, você pode ter ele na via judicial ou na via extrajudicial. Aí vai depender de cada situação e muitas vezes dos herdeiros, de que forma eles vão se entender para poder... É muito difícil fazer um processo de inventário, é? Na verdade, assim, existem técnicas. Eu, na verdade, criei um infoproduto digital denominado Chaves de Inventário, que é exatamente para facilitar a compreensão e o recebimento da herança, meação ou até mesmo de honorários para advogados que muitas vezes atuam em inventário, não são especialistas, mas precisam de uma dica-chave, assim, precisa de algo muito rápido para poder viabilizar para o cliente dele. Demora muito concluir um inventário, doutora? Depende da opção, né? Porque, assim, eu tenho inventários, por exemplo, que eu peguei no curso, famílias há 2 décadas e ainda não se entenderam. E eu tenho inventário que em menos de 2 meses já foram resolvidos. Então, assim, depende muito da situação, né? Depende muito da compreensão. O que leva uma demora dessa, por exemplo, 20 anos e uma outra que se resolve em 2 meses? A compreensão. Então, isso me fez estudar mais a fundo, atestar algumas possibilidades e verificar que é possível a resolução desde que as pessoas passam por um processo de educação, entender o que é o procedimento. Porque o procedimento de inventário ele é muito simples. Você inventaria e partilha. Agora, as pessoas elas colocam primeiro a partilha na frente. Aí isso dificulta, né? Porque primeiro você tem que levantar, saber se a pessoa tem bens, se tem dívidas, porque aí vocês vão ter que pagar as dívidas para depois partilhar. Aí, no geral, os familiares, os interessados ali, eles começam a se desentender e pensar na partilha antes de pensar no processo de inventário. Bem, qual é o primeiro passo para se fazer um inventário, doutora? O primeiro passo é escolher. Você quer na via judicial ou na via extrajudicial? Depois de escolher, fazer a contratação de um advogado, porque ele é o único profissional habilitado para conduzir o processo de inventário. E aí, se for na via extrajudicial, vai ser iniciar nos cartórios de notas, através de uma escritura pública de nomeação de inventariante, e nomeia o inventariante, todo mundo reúne, vai até lá no cartório, leva as documentações, faz a escritura pública e escolhe uma pessoa para ser o representante, denominado inventariante. Esse inventariante geralmente vai ser muito próximo à pessoa do advogado, porque vai ter que fazer o levantamento patrimonial. Então, é o advogado que tem o conhecimento técnico para fazer a realização desse levantamento e aí, posteriormente, faz o pagamento do tributo, que é o ITCD, Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, e, posteriormente, faz a partilha. Quanto custa, em média, fazer um inventário? Em média, assim, depende do patrimônio da pessoa, porque o imposto, nós temos o imposto estadual, né, de competência estadual ITCD, que ele é de 4% a 6% do valor do patrimônio, entendeu? Aí tem os honorários advocatícios
E tem as taxas, depende da modalidade que você vai estar, você vai precisar ter as certidões, casamento, nascimento, registro de imóvel. Não é fácil, então, fazer um inventário, hein? Não é fácil desenvolvê-lo. Existem técnicas. Eu acredito assim que da feita que você entende a técnica, isso facilita e facilita também a compreensão e o diálogo entre os clientes. Porque, assim, só há litígio, eu acho que quando as pessoas elas não param um pouco para conhecer o que é o processo de inventário. Depois que conhece, com certeza não tem. O que é o processo de inventário? O processo de inventário, ele é o levantamento patrimonial e a disposição. Ou seja, a única coisa que eu vou fazer é o levantamento, depois a partilha entre os herdeiros. E assim, não é quem tem mais direito, quem tem menos direito. A lei ela é muito clara no sentido de quem são os herdeiros. Aí tu tens o herdeiro necessário e o herdeiro testamentário, né? Qual é a diferença de um para o outro? Os herdeiros necessários são aqueles que a própria lei estabelece. E os herdeiros via testamento, por exemplo, o de cujos, a pessoa que faleceu, ele deixou um testamento. Então, assim, ele pode dispor de 50% do patrimônio dele para qualquer pessoa. E aí, ele escolhe quem são essas pessoas. Quando ele vier a falecer, abre-se o testamento para verificar quem são ali os herdeiros testamentários, verificar se o testamento foi feito com todos os requisitos legais. Aí, depois da abertura do testamento, vai-se para o cumprimento dele. Aí, geralmente, a gente tem os herdeiros necessários, aqueles estabelecidos por lei, e os herdeiros testamentários. Geralmente termina em muita confusão essa questão de inventariantes, hein, doutora? Muita confusão, mas é o que eu sempre digo, é a falta do esclarecimento. Então, assim, eu acredito que esse veículo... Essa divisão tem que ser em partes iguais? Sim. Quem é que determina isso? Por exemplo, se for o cônjuge, que vai determinar a certidão de casamento, o regime de bens. Agora eu lhe pergunto, se já morreu e não deu tempo de fazer nada, qual é o procedimento? Mas o inventário ele só é feito a posterior à morte. Não existe inventário de pessoa viva. Quem é que faz isso? Quem faz no geral, o administrador da herança é aquela pessoa que está ali mais próximo, mas que conhece os bens. Mas eu não posso deixar, por exemplo, antes de morrer, eu não posso deixar escrito para quem eu quero que seja beneficiado? Até pode, só não pode atingir a legítima. Que é, por exemplo, se você tem 2, 3 filhos, você não pode beneficiar um único filho em detrimento dos demais. Entendeu? A lei não permite, porque aí você tem uma antecipação de legítima. Quando o senhor falecer, por exemplo, aí um herdeiro que foi preterido, ele poderá requerer a sua herança. A herança que foi destinada mais para o irmão do que para ele. E qual é o primeiro passo para dar-se início a este processo? O primeiro passo é escolher a via. Vai ser na via judicial ou na via extrajudicial? Sim. Depois de escolher... Qual é a mais fácil para evitar problemas? A via extrajudicial, ela acaba sendo muito mais célere, né? Então, assim, em um mês e meio, você consegue concluir processos de inventário. A via judicial, nós já sabemos que, assim, existe uma demanda muito grande e reprimida de processos judiciais, o que impossibilita com tanta agilidade resultados. Mas existem já resultados assim em 3, 4 meses, mesmo na via judicial. A senhora já presenciou algum fato realmente assim inusitado que possa contar para nós? Já, com certeza. Assim, ao longo dessa caminhada no direito sucessório, a gente às vezes não acredita no que a gente está vendo, assim. Muitas vezes um patrimônio grande e as pessoas se desentendendo por tão pouco. E pessoas, assim, ao longo dos anos já falecendo e já deixando, porque, assim, seus direitos para os seus filhos. E aí sempre vai só aumentando o problema, porque não existe outra opção a não ser o processo de inventário para regularizar o patrimônio daquela pessoa que faleceu. Aí, às vezes, não regulariza, aí a pessoa falece. Aí vem os filhos, tem que vir por representação. E aí vai só aumentando os personagens, as figuras ali nos processos de inventário. Então, às vezes a gente vê inventário muito longo, por quê? Porque já é inventário de inventário, entendeu? Então, assim, é um procedimento bem complexo, eu diria assim. E quanto custa fazer um inventário, em média? Pois é. O custo depende, falei para o senhor em relação à questão do levantamento patrimonial, de 4 a 6%. Eu faço questão de voltar a esse ponto, tipo assim, quanto custa para a advogada que vai fazer esse serviço? Quanto é o custo das pessoas que vão contratar um profissional para fazer isso?
Em média, quanto leva? Nós temos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB em relação a 5%, mas aí depende muito, no mínimo 5% do valor do patrimônio, mas aí depende, por exemplo, do trabalho que você vai ter. Tem decujos que já está tudo muito fácil, assim, digamos, não era uma pessoa organizada quando estava em vida, então são poucos os atos que o advogado vai ter que atuar. Agora tem decujos que falecem e a vida, assim, os herdeiros não sabem senha, os herdeiros não sabem qual é o patrimônio, os herdeiros não sabem diversas informações. Então, o trabalho do advogado ele vai ter que ser um pouco mais qualificado para fazer o levantamento patrimonial correto e depois fazer a partilha entre os herdeiros. Quanto mais, quanto for maior o número de pessoas, mais difícil fazer o inventário. A divisão é partes iguais, doutora? A divisão é em partes iguais. Depende do regime de casamento, porque se o cônjuge for em regime de comunhão parcial de bens, aí ele garante 50%, que é a meação. Mas se for separação total, que aí a lei estabelece, às vezes quando a pessoa casa acima de 70 anos, o regime tem que ser obrigatório, o regime de separação de bens. Então, assim, quando casa com regime de separação obrigatória, aí você passa a concorrer com o herdeiro. Então, você não garante, porque tu não tens a meação, mas você vai concorrer com o herdeiro. Aí já não é em partes iguais, digamos assim, né? E quando há filhos fora do casamento, fora da relação, esses filhos têm direito também à divisão? Com certeza. A Constituição Federal, ela garante o direito igual para todos os filhos. Então, assim, tanto faz ele ser dentro do relacionamento ou fora, o valor da herança dele vai ser o mesmo. Então, assim, eu até oriento muitas vezes que às vezes as pessoas sabem que existe um filho fora e não traz ele a informação para compor o rol dos herdeiros. E aí, daqui a pouco, o processo está andando, aí descobre-se, alguém entra com um pedido de investigação de paternidade. Aí, lá, suspende o processo, espera o resultado para depois continuar. Então, assim, a minha orientação é que, se muitas vezes você já sabe, traz essa informação. Faz um exame de DNA ou, muitas vezes, pode ir na via judicial mesmo para realizar, porque, às vezes, as pessoas têm isso, elas não querem o exame de DNA particular, elas querem um que seja feito pela justiça, que garanta a legitimidade ali do processo, e aí isso acaba demorando. Uma coisa que você poderia, eu já vi casos assim das pessoas saberem exatamente que são irmãos, de terem contribuído já com a vida dessa pessoa, tipo assim, aquele irmão que era fora do casamento, mas que os irmãos ajudavam e tal, e abriu um processo de inventário. E mesmo assim a pessoa não declarou ele como irmão, disse, não, eu quero o exame de DNA. E aí o exame de DNA está para ser feito, já tem 2 anos. Por exemplo, na via judicial, uma coisa que poderia ir no laboratório, fazer o exame e trazer a informação para o processo. Então, falta muito a questão do esclarecimento para a população, a boa vontade também do herdeiro, porque tem herdeiro que às vezes quer prejudicar o outro, né, está numa situação um pouco mais confortável e acaba não tendo tanto interesse em resolver o problema do irmão. Principalmente quando ocorre briga entre familiares. Sim. Muitas vezes o que acontece no processo de inventário é que o pessoal traz o sentimento. Eu costumo atender meus clientes e dizer para eles assim, vamos deixar o sentimento de lado e vamos resolver aqui o patrimônio. Porque o patrimônio, ele não tem sentimento. Muito bem, eu conversei aqui com a doutora advogada em Direito de Família, Ruth Chaves. Muito obrigado pela sua vinda ao nosso programa. Eu que agradeço. É um assunto que realmente merece ser muito mais esmiuçado. E o nosso tempo aqui já está correndo. Tá bom, muito obrigada. Muito bem.